Fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, defendei-nos no meu combate, coração sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente vos pedimos, que vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes a gente vai vivendo a nossa vida, muitas das vezes esquecemos de Deus, não é isso? Às vezes nem esquecemos, mas vivemos de tal forma numa correria tanta que nem lembramos às vezes que o Senhor está conosco. E às vezes a gente se sente um pouco abandonado, não é? Acontece com vocês às vezes? Não? Parece que você está sozinho, está lutando sozinho. Como diz o ditado, está pelejando, né? Está pelejando sozinho. É isso? Parece que você está sozinho, só você. Você peleja, é assim que fala? Peleja e nada. Vive, corre, paga a conta, resolve os problemas, mas o interior e o coração, às vezes um vazio, né, gente? Às vezes dá uma tristeza. Às vezes você pega o seu saldo bancário e está assim, ó, de grana, de din-din. Às vezes está assim também, né? Mas se tiver assim de grana, às vezes o coração ainda continua vazio. E se tiver assim de grana, de din-din, às vezes continua vazio. E a gente muitas das vezes não tem um entendimento. E buscamos em todos os lugares. Às vezes viemos aqui às quintas-feiras no grupo de oração, como que se fosse uma prateleira de uma despensa, né? Eu estou precisando do feijão, eu vou ali e pego. Do arroz. É assim? E ficamos às vezes, na verdade, afastados de Deus. Afastados de Deus. Aí sabe o que acontece? Às vezes dá uma saudade de voltar, não dá, gente? Dá uma saudade de voltar, não é? A gente pelejou tanto com as nossas forças, do nosso jeito. Aí dá uma saudade de voltar. Não é isso? Aí a gente cai naquela música, né? Do nosso saudoso Padre Léo, a última pregação que ele fez no Osana. Vocês lembram? Alguém já assistiu no YouTube? A última pregação do Padre Léo? A última pregação dele. Aí ele pregou e cantava assim: alô, meu Deus, fazia muito tempo que eu mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tua e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho e minha casa repousar.
É assim que ele cantava? Padre Léo? Só que mais bonito, né? Que eu sou desafinado. Padre Léo é afinado, cheio do Espírito Santo. É isso? Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Todos juntos. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Mas só vocês. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Mais uma vez, alô meu Deus. Alô meu Deus. Fazia muito tempo que eu não mais te procurava. Alô meu Deus, senti saudades tua e acabei voltando aqui. Andei por mil caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho e em tua casa repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Quantas vezes essa música é a nossa realidade? É ou não é? Quantas vezes? Quantos momentos? Quantos momentos temos que cantar isso? Hoje pela manhã eu fui no santuário São Paulo, lá no Barreiro, São Paulo da Cruz. Eu fui confessar. Depois que eu saí da confissão com o padre, eu fui para a capela e estava lá Jesus. Aí eu comecei, alô meu Deus, fazia tanto tempo. É verdade, muito verdade. Aí vem a graça de Deus, aí vem o Espírito Santo de Deus e vai tomando conta de você, porque você que estava longe, que estava perdido, a ação que você tomou de aproximar, de buscar Deus, não tem como o céu não olhar para você com misericórdia, com amor, com caridade. E é este o tema que nós vamos partilhar nesta noite. Esta caridade, este amor que vem do alto, que vem do alto, que vem do céu, que vem da cruz em favor de cada um de nós, em favor de você. Essa caridade, esse despojamento de Deus, de vir de encontro a nós, pecadores. E quando esta ação acontece na nossa vida, quando nós permitimos que isso aconteça na nossa vida, o Espírito Santo nos envolve poderosamente. Pega a sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Quando o núcleo rezava, a palavra que Deus deu foi Efésios capítulo 3, 18 a 21. Mas eu vou pegar um pouquinho antes. Vamos pegar um pouquinho antes. Vamos pegar lá no 14. Amém? A palavra de Deus diz assim: Por esta causa dobro os joelhos em presença do Pai, a qual deve a sua existência toda a família no céu e na terra, para que vos conceda, segundo o seu glorioso tesouro, que sejais poderosamente robustecidos
pelo seu Espírito, em vista do crescimento do vosso homem interior. Que Cristo habite pela fé em vossos corações, arraigados e consolidados na caridade, a fim de que possais, com todos os cristãos, compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, isto é, conhecer a caridade de Cristo, que desafia todo o conhecimento, e sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que pela virtude que opera em nós, pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou entendemos. A Ele seja dada glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações da eternidade. Amém. Palavra do Senhor. Paulo, quando ele escreveu esta carta à comunidade de Efésios, ele estava com uma moção para que aquela comunidade pudesse viver a graça de dois dons. Paulo, quando falava nesse trecho aos Efésios, ele falava para a comunidade de Efésios, ele escrevia para a comunidade de Efésios, com a intenção de que esta comunidade vivesse a graça de dois dons. O poder do Espírito Santo, e outro, a presença permanente de Cristo com eles. E Paulo, se vocês repararem aí no versículo 18, ele fala assim, de altura, largura, profundidade, não fala? Nós acabamos de ler, é isso? Altura, largura, profundidade. Porque Paulo, quando ele estava escrevendo para aquela comunidade de Efésios, quando ele queria falar daquela caridade no qual ele vivia através do Cristo, além desta moção que ele tinha de que o Espírito Santo agisse poderosamente na vida deles, que a presença permanente de Cristo estivesse na vida deles, ele queria que aquela comunidade recebesse uma bênção através daquela ministração, daquela carta que ele escrevia. Ele queria que aquele povo pudesse compreender o plano divino de Deus e conhecer o amor de Cristo. O amor de Cristo. E assim é para nós. E lá no versículo 18, quando ele fala da altura, da largura, da profundidade, a gente fica meio que pensando, né? Porque na física se usa muito esses termos, né? Comprimento, não é isso? Altura, largura, não é isso? Se usa muito. Engenheiros aí, Mateus ali, meu filho está ali. Olha quem não conhece meu filho Mateus, Roselia, está aí hoje. Glória a Deus, o Espírito Santo trouxe ele. Então, pessoal, que o Mateus que está fazendo engenharia usa o tempo todo altura, largura, comprimento, não é isso? O pedreiro toda hora ele está medindo largura, não está, gente? Comprimento, profundidade. O engenheiro toda hora ele mexe com essas medidas. Se você, quem estudou logística aí, você quando vai contratar um frete, uma carga, e você, por exemplo, você vai transportar isopor. Isopor é leve ou pesado? Leve, não é? É justo cobrar o preço do isopor como o mesmo preço desse baúzinho? Não é, porque esse baú ele é pesado, não é? Então, quando você vai transportar o isopor, para que você calcule quanto que você vai cobrar aquele frete, você vai medir altura, largura e comprimento. Quanto aquela mercadoria, quanto aquilo vai ocupar o espaço dentro do baú do caminhão, da carreta. No avião é a mesma coisa. Se você for transportar algo volumoso, mesmo que não seja, eles vão pegar a altura, a largura, o comprimento,
Aí vou complicar um pouquinho para vocês. Quem fez logística sabe, multiplica por 300 e você vai achar em cubar, em metros cúbicos, quanto que aquilo vai ocupar dentro do espaço. Quanto que aquilo vai ocupar no espaço. Às vezes o rapaz fala assim, não, altura, largura e comprimento dá 3 metros cúbicos. Mas que 3 metros cúbicos? Qual que é o peso dessa mercadoria? Eu pego a altura, largura e comprimento, multiplico por 300, que é a medida, 300 que é a medida padrão. 3 vezes 300, 900. Aquela mercadoria pesa 900 quilos. Vou cobrir essa aula, viu? E Paulo usou essas medidas. Por que Paulo usou essas medidas? Porque Paulo queria mostrar para a comunidade de Efésios que a caridade, que o amor de Deus precisava ser manifestado, porque Paulo, quando ele a essência dessas palavras, se você for fazer um estudo bíblico, você vai perceber que são palavras poéticas. Altura, largura, profundidade são palavras poéticas que Paulo utiliza, porque faltava jamais o entendimento humano para descrever a caridade do amor de Cristo para aquela comunidade. Assim como acabou anteriormente, agora no momento de oração, você vai rezando, vai pedindo, mas chega um momento que humanamente a gente começa a faltar as palavras. Não é assim, gente? Você vai agradecendo, você vai pedindo, vai agradecendo. Tem hora que você para, acaba, vai faltando palavra. O que eu vou fazer? Na hora que você assusta, o Espírito Santo já está. Você entra num plano espiritual, onde você começa a perceber e a permitir que, com os gemidos do Espírito, você vai fazendo e estando nesta sintonia com Deus. Nesta sintonia com Deus. E Paulo, quando ele falava da largura, da altura e da profundidade, eu fui buscar, isso me deixou curioso. Tudo bem, são palavras poéticas, mas por que Paulo usou estas palavras? E eu fui buscar dentro da Bíblia largura, comprimento, profundidade e altura. Deparei com coisas maravilhosas. Deparei com coisas que verdadeiramente são palavras poéticas que Paulo utilizou. Se você pegar na sua Bíblia, em 1 Reis, primeiramente, só para a gente entender, se você vê o significado de largura, significa extensão tomada perpendicular ao comprimento. Sinônimo de largura é largueza. Importante isso para a gente entender. Aí quando nós pegarmos a primeira carta, 1 Reis, capítulo 4, versículo 29 e 31, vai dizer assim: e Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração. Largueza de coração, como a areia está na praia do mar, assim era a sabedoria de Salomão. Na 1 Reis, a palavra de Deus, quando ela fala dessa largueza de coração, essa largura de coração, se você for ler o contexto, é totalmente poético. É porque na verdade não existiam, buscava-se palavras para descrever a sabedoria de Salomão. E como não existia mais palavras no entendimento assim, mas aí usou-se a palavra largueza, de tão amplo que era a sabedoria de Salomão. Assim como Paulo usou em relação à caridade e o amor que Cristo tem por nós, pela igreja. E continuando, a palavra fala de Deus lá quando a gente muda, passando para o comprimento,
sinônimo de longitude. De acordo com o dicionário, quer dizer ângulo diedro formado para um lugar ou astro determinado pelo plano meridiano desse ponto, com plano meridiano tomado por origem. Se nós pegarmos na nossa Bíblia, vamos perceber que longitude é sinônimo de longura, que está ligado ao comprimento. Quando Paulo fala do comprimento, essa longitude, essa longura, é sem fim este amor de Cristo pela igreja e por nós. E depois, no Evangelho de João, diz: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Paulo, como na primeira carta de João, Paulo, quando fala lá em Efésios, se nós pegarmos um pouquinho depois, vai estar escrito assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados, e progredir na caridade, segundo o exemplo de Cristo que nos amou. Isso já vai estar lá no versículo, lá no capítulo 5. E quando a palavra fala, aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Se você vem ao grupo de oração, se você busca as coisas de Deus, se você fala que é cristão, se você está em Cristo, precisamos agir como Cristo. Precisamos que as nossas ações sejam ações do Cristo. E continuando, a palavra de Deus, depois que Paulo fala, ele fala da profundidade. Profundidade, de acordo com o dicionário, a distância do fundo à borda da superfície. Como exemplo, a profundidade de um rio, uma das 3 dimensões de um sólido. Caráter ou qualidade do que é profundo, complexo, difícil de entender. Profundidade de ideias. O amor de Deus, a caridade de Deus, envolve esta profundidade. Então, irmãos, se pegarmos estas medidas, altura, largura e profundidade, nós vamos entender que mesmo nessa poesia que Paulo usou com essas palavras para revelar, para demonstrar este amor do Cristo, essa caridade do Cristo, nós vamos entender também que são dimensões que no nosso entendimento nós não conseguimos imaginar, medir do quanto o amor, a caridade de Deus pela igreja. Pela igreja. Hoje aconteceu um fato comigo interessante. Eu fui cortar o cabelo, tirar as pontas. Estava muito grande, fui tirar as pontas para dar forma no meu cabelo. Eu fui lá no salão tirar as pontas. Estava sem corte. Aí eu fui lá e eu conversava com um rapaz que corta o cabelo lá. E ele falou comigo assim: o Café, pessoal, tem gente que me chama de Café. O Café, eu voltei para a igreja. Voltou, irmão? Detalhe, Mateus conheceu. Esse rapaz, ele perdeu tudo que ele tinha. Gente, literalmente, tudo que ele tinha. Ele tinha um carro, ele perdeu o carro lá na pedreira ali, Padre Lopes, fumando crack. Ele perdeu a esposa, perdeu a família, perdeu a dignidade, perdeu tudo. O salão que era dele, hoje ele trabalha de empregado, o salão era dele. Perdeu tudo, perdeu tudo, perdeu tudo. E na hora que eu fui lá tirar as pontas do cabelo, ele me contava uma história. Falou comigo assim: Café, eu voltei e tal. Eu voltei para a igreja. É mesmo, irmão? Voltei para a igreja. Ele falou que teve um momento que ele estava lá no fumódromo do bairro Nazaré. Crack, cachaça,
maconha. E ele assim, gente, se você vê ele assim, a pessoa vai se acabando, né? Assim, gente, o pecado vai fazendo isso, não é isso? O pecado vai acabando, né? Com a pessoa. Aí ele pegou que ele estava lá no fumódromo, apareceu uma pessoa lá, um rapaz lá que fumou também, tá? Fumou pedra com ele me contando. E falou assim: eu te vi ali conversando com uma mulher ali embaixo, que ele estava, antes dele ir lá para o fumódromo, ele estava conversando com uma mulher. Quem que é aquela mulher? Aí ele falou assim: ela é a ministra lá da igreja. O cara olhou para ele assim: ministra da igreja? O que você estava falando com ela? Não, é porque eu falei com ela que eu vou lá no culto. O cara ouviu aquilo ali: é que eu vou lá no culto. Você vai no culto? Vou. E o craque comendo na alta, o cachimbão cortando na alta. Aí ele pegou e o rapaz virou para ele e falou assim: detalhe, ele falou comigo que nunca tinha visto o cara. Você corta cabelo, né? Você corta cabelo, né? Pois é. Você vai voltar a cortar cabelo, hein? Você vai voltar a cortar cabelo. E escuta o que a mulher vai te falar lá, que a mulher é do bem. Escuta ela. Gente, ele falou assim que devia ter umas 8 pessoas, o craque cortando na alta. Mas aquela voz ficou na cabeça dele: escuta aquela mulher, você vai voltar a cortar cabelo. Escuta aquela mulher, você vai voltar a cortar cabelo. E ele tinha prometido para a mulher que ia no culto. Você lembra que eu contei para vocês? Chegou na quinta-feira, dia do culto, ele foi para o culto. Ele contou: irmão, eu fui para o culto doidão demais, fumadaço, eu fui pro culto fumadaço. Falei: que isso, Toninho? Fumadaço, irmão, doidão demais. Cheguei lá, o louvor assim, tal, via, nossa, bicho, doido demais. Mas ele foi pro culto. Chegou lá, diz ele assim que estava tendo um negócio lá de sal. Você ia lá na frente lá e pegava um sal, colocava um sal na boca, tudo. Aí que ele ficou meio assim cabuloso, falou assim: eu vou pegar esse sal, mas tem esquisito, tá nessa fila aqui e tal. E ele falou que ele fedia cachaça, que ele fedia cigarro, que ele fedia pedra, que ele fedia maconha. Aí que ele entrou na fila, aí a ministra estava ali e falou assim, que fez assim com a mão, era só uma pedrinha, ele queria um monte de sal. Ele falou com a ministra: enche minha mão, enche a minha mão. E a ministra pegou, falou assim: não, deu para ele. Depois no final deu um copinho desse descartável de plástico, e deu sal para ele, deixou ele levar o sal. E foi embora. Ele contou que tinha 4 noites que ele não dormia. Ele não conseguia dormir. E nesse dia ele dormiu, mesmo que doidão, como dizia. Passou, no outro dia voltou para o fumódromo, continuou na correria dele lá. Aí ele falou só que ele prometeu para a ministra que no domingo ele devia voltar lá no culto. Aí ele falou assim, quando foi, o culto é 7 horas no domingo, quando foi 6 horas, chegou um cara lá com R$70. E falou com ele assim: Toninho, busca 7 pedras para nós. Ele olhou a hora, ele falou que era 5:50 e o culto era 7. Nossa, se eu for buscar pedra, não vai dar tempo. Deu ir lá no culto. Ele falou que fez uma correria, foi lá, pegou a pedra e tal. E que assim, ele contando que lá na lei é o seguinte: ele era correria, chama correria, tá, gente? Ele é correria que vai lá e busca. Aí não, que ele chegou pro cara e entregou as 7 pedras na mão dele. Só que normalmente é uma dele. Se ele buscou as 6, ele devolveu as 7 pro cara. As 7 pedras de crack. Aí o cara falou assim: não, irmão, uma é sua.
Aí ele, uma é minha. Aí deu para ele a pedra e pôs no bolso e vazou para a igreja. E ele estava lá no culto, aquela vontade de fumar aquela pedra que estava no bolso dele, aquela vontade louco de fumar aquela pedra. Ele participou do culto, acabou o culto e voltou para o fumódromo e fumou a pedra. Passou a noite toda lá. Porque coisa ruim, né, gente? Não precisa ter dinheiro, não, para pagar cachaça, meu filho, para arrumar coisa ruim. Ixi, entendeu? Terrível. Ficou a noite toda. No outro dia, ele não conseguia levantar. Lá no fumódromo, no chão gelado. Ele não sabe explicar. A ministra foi lá e buscou ele lá. Teve que levar para o hospital. Acharam que ele estava até com tuberculose, mas na verdade ele estava com a pneumonia. Tiraram o raio-x e o médico falou com ele: se você continuar mais uma semana na rua do jeito que você está, você pode vir buscar, vou mandar a seu atestado de óbito. Ele ficou assim. Aí foi lá, fizeram a medicação e tudo, encontrou outro irmão lá da igreja que armou a médica que trabalha no posto de saúde, armou os remédios que o médico tinha receitado, e começou a tomar aqueles remédios. E como ele não tinha onde ficar, porque a família já havia o abandonado de tanto que ele apontou, ele foi morar na igreja junto com os missionários da igreja. Aí sabe o que acontece, gente? Ele vira e fala assim: ô irmão, eu sei que você está falando comigo lá hoje. Ô irmão, eu sei que você está com pressa, mas eu posso te falar a palavra? Eu posso te falar a palavra que o irmão lá orou para mim e que depois desse dia eu parei de usar droga? Eu falei: pode? Como é que eu vou falar com o cara que não? Pode. Ele pega Efésios capítulo 3, versículo 18, essa que nós acabamos de proclamar: nem a altura, nem a largura, nem a profundidade. Esta palavra ele proclamou. E ele falou que essa palavra foi a palavra que mudou a vontade, a opção dele de vida, porque ele se sentiu amado pelo Cristo. Amado pelo Cristo. E eu fiquei assim, boquiaberto, né? Eu nem falei com ele. Eu nem falei com o cara. Como é que eu vou falar? Vou explicar o que para o cara? Que mais tarde eu ia pregar essa palavra. Eu só fiquei assim no meu interior. Eu falei: Senhor, Senhor, seus mistérios, não é? E nós estamos aqui agora partilhando esta palavra, desta graça, deste amor, deste Deus que ama, deste Deus que é misericórdia. Eu tenho certeza que se o Toninho conhecesse essa música, ele cantaria ela também. Alô, meu Deus, fazia muito tempo em que eu não te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tua e acabei voltando aqui. Talvez algum de nós nesta noite está cantando esta música. Às vezes você dentro da igreja, você está cantando esta música. Mas entenda esta poesia de Paulo para esta comunidade. Estas palavras de Paulo para esta comunidade que hoje somos nós. São palavras para que possamos entender e experimentar o amor de Deus e a caridade do Cristo. Fecha os teus olhos um pouquinho. Coloca a mão no seu coração. Vai pensando na sua vida, na sua história, tudo que você tem vivido, tudo que você tem vivido, tudo que você tem passado. Talvez você tenha estado distante, talvez você tenha estado longe, mas hoje a caridade, o amor de Cristo vem nos buscar e nos envolver.
caridade e o amor de Cristo. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei, eu não me acostumei nas terras onde andei. Olha aqui para frente, pessoal, na minha mão. Jesus passou pela cruz, sofreu, foi maltratado, cuspido. A palavra fala que ele perdeu a condição humana. Jesus perdeu a condição humana, ele ficou desfigurado pela morte de cruz. Eu pergunto para mim, para você, existe caridade maior que esta? O que mais precisamos? O que mais falta para entendermos e vivermos a graça desse mistério da cruz? Foi por mim, foi por você. Essa morte de cruz foi por mim, foi por você. As chagas, os pregos, a dor, a angústia, o sofrimento, foi por mim, foi por você. Talvez você estava longe, distante, e o Senhor te apresenta agora, ressuscitado. Mas a cruz vem nos ajudar a lembrar que foi através desta ação, através de aceitar, passar por isso, que o Senhor me buscou, que o Senhor te buscou, que o Senhor olha para as nossas enfermidades, para as nossas fraquezas, para as nossas tristezas, para as nossas dores. Foi através da morte de cruz que Jesus olhou para a sua miséria, para a minha miséria, olhou para nós e falou: tu és o meu filho, a minha filha amada. Através da cruz. Talvez fazia muito tempo, e o Senhor está aqui nesta noite apresentando para você, te lembrando deste mistério, desta morte de cruz. Nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem outra coisa alguma nos poderá separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. Foi pela cruz, irmão. Foi pela cruz. Foi pela cruz. Fecha os teus olhos. Fica com a imagem da cruz agora. Fica com a imagem da cruz agora. Fica com a imagem da cruz e vai entendendo a graça dessa caridade maior, deste amor, desse despojamento deste Deus que se deu na cruz por mim e por você. Escuta esta canção.
Não cante, escuta, somente escuta, que é Deus quem fala com você agora. Se você quiser olhar para a cruz, mas escute esta canção e vai olhando para a cruz. Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Abre os teus olhos agora e olhe para a cruz. Olhe para a cruz, somente para a cruz. Escuta. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem que tens vivido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama